Seja bem-vindo a mais um ciclo de debates Pensar Portugal. Na próxima hora vamos analisar as causas e as consequências do desperdício alimentar. A verdade é que somos cada vez mais uma sociedade de consumo, mas também de desperdício. Os números são mesmo preocupantes. Segundo dados do Eurostat, na União Europeia são produzidas anualmente cerca de 59 milhões de toneladas de resíduos alimentares. E não pense que as coisas melhoram se olharmos só para Portugal. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, durante o ano de 2023, cada um de nós deitou no lixo 184 quilos de alimentos. Acho importante repetir este número, 184 quilos de alimentos. E são com estes números que arrancamos e damos o pontapé de saída para esta conversa. Começo a apresentar os meus convidados. Rita Cruz, diretora de Sustentabilidade e Bem-Estar do Auchan. Nádia Reis, diretora de Responsabilidade Social do Continente, Grupo SONAI. Tiago Figueiredo, diretor interino da empresa com impacto social Too Good To Go. E, por fim, a Rita Saraiva, administradora do Marl, o mercado abastecedor da região de Lisboa. Muito obrigada a todos por terem aceitado o nosso convite. Tenho a certeza que vai ser a próxima hora bastante animada e, Tiago, começo por si. A Too Good To Go tem uma das aplicações mais usadas no mundo para evitar o desperdício alimentar, fazendo o cruzamento de informação entre a restauração, por exemplo, e o consumidor final. Em pleno século XXI, estes números, 184 quilos de alimentos desperdiçados por ano só em Portugal, não entristecem? É uma realidade, e é uma realidade que nós enfrentamos cada vez mais, ou seja, nós se pensarmos a nível global, 40% de toda a comida produzida é desperdiçada, e em Portugal falamos de 1,9 milhões de comida que é desperdiçada, normalmente que dá os 184 quilos por família. Claro que nós, como uma aplicação que trabalhamos com o excedente alimentar e trabalhamos com muitos dos parceiros que estão aqui, porque claramente nós vemos que o parceiro cada vez mais quer escoar esse excedente, quer reduzir muito o desperdício alimentar, mas não só também reduzir o desperdício alimentar por parte dos parceiros, mas também na educação da parte das famílias, porque nós sabemos que o grande desperdício ainda está na parte das famílias. Já vamos analisar mesmo para esses números que dizem que mais de 66% do desperdício alimentar vem precisamente das nossas casas. Mas que responsabilidade é que têm grandes superfícies como o Auchan, o Continente, e estou a dar estes dois exemplos, que são exemplos de referência no combate ao desperdício, mas que responsabilidade é que têm? Ou seja, nós trabalhamos muito com o Auchan e com o Continente, porque nós vemos que há uma responsabilidade cada vez mais social, não só social, mas também de economia circular. Porque há muito produto que é excedente, mas é um produto que é apto a ser consumido. E nós, com a nossa comunidade, que já são cerca de 2,5 milhões de utilizadores em Portugal, já é grande e significativo, nós tentamos escoar esse produto que ia ser desperdiçado, que não vai ser desperdiçado, porque é um produto que pode ser consumido. Damos a possibilidade de também o utilizador comprar esse produto a um preço muito mais acessível, preocupado com a inflação, porque sabemos que os comportamentos na inflação mudaram muito, e a outra parte é dar uma nova vida a esse alimento que ia ser desperdiçado. Então é essa a nossa consciência, que trabalhamos com estes nossos parceiros de uma forma muito coesa e muito estreita, porque é isso que nós chamamos de parceria, para conseguir ter alternativas diferentes, o que eles também internamente já têm, para escoar outro tipo de produtos. Obrigada, Tiago. Nádia, quanto ao Grupo SONAI, ou mais especificamente o Continente, antes de falarmos das boas práticas, que vamos falar delas com toda a certeza, mas vamos dar um passo atrás. Que responsabilidade é que tem um continente no desperdício alimentar? Como é que contribui o continente para que eu desperdice 184 quilos de alimentos todos os anos? Eu diria que tem uma responsabilidade até acrescida a montantes e a jusante, desde logo por ser o elemento intermediador entre aquilo que é a produção e depois aquilo que chega à casa dos clientes e de nós enquanto sociedade civil. E de facto esse tem sido o caminho que temos vindo a fazer, de criar esta circularidade numa lógica de parcerias, que vai desde o apoio à produção e um conjunto de iniciativas que se têm vindo a desenvolver junto da produção,
a montante, como é o caso da Feira do Desperdício do Clube Produtores Continente, que é uma plataforma que nós criamos precisamente para criar pontes e estabelecer parcerias junto da distribuição, junto da produção, junto da hotelaria e restauração, em que criamos essa plataforma que permite depois aproveitar, por exemplo, produtos que não estão dentro daquilo que é o calibre habitual dentro da estética comercial, mas que nós aproveitamos e integramos isso na nossa própria estrutura e permitimos desenvolver, dar uma nova vida, como o Tiago estava a referir, a outros produtos. Exemplos concretos é, por exemplo, o nosso vinagre de maçã de alcobaça, que é uma maçã que está fora do calibre, em que nós aproveitamos e fazemos criar um novo produto. Mas Nádia, quando olha para estes números, só para Portugal, não é? 184 quilos por ano, não fica preocupada? Muito. Esse tem vindo a ser uma bandeira, no caso da nossa estratégia de sustentabilidade enquanto marca Continente, mas também do lado da nossa responsabilidade social através da Missão Continente. A verdade é que, como referiu a Ana, mais de 65% está na casa dos nossos clientes e, portanto, nós, enquanto elemento estruturante... Mas quem comunica comigo são vocês, não é? E por isso, vocês grandes superfícies. Iniciativas como a criação de informação e de campanhas de sensibilização, como é de resto um conjunto de iniciativas que inclusive fazemos com o Banco Alimentar, de sensibilização para os nossos clientes e trabalhamos muito também no início daquilo que é o crescimento das crianças. Temos o programa Escola Missão Continente, um programa... Da educação, na perspectiva da educação. Educação e o consumo consciente, não é? Portanto, permitirmos semear junto dos mais jovens já esta nova forma mais consciente de consumir. E depois, naturalmente, através de um conjunto de ofertas significativas, desde a nossa caixa zero desperdício, em que dentro da própria loja há uma estratégia comercial, naturalmente, mas também há um conjunto de alternativas em que temos vindo a sensibilizar cada vez mais o cliente para encontrar outras alternativas mais sustentáveis numa lógica de combate ao desperdício. Já vamos analisar um bocadinho mais ao pormenor algumas iniciativas que referiu aí. Nádia, claro, Rita, peço desculpa. Claro que vocês trabalham para empresas que precisam ter receitas, lucros ao final do ano, mas esta consciencialização da necessidade de combater este desperdício também existe na Auchan? Sim, muito. O combate ao desperdício alimentar é de facto uma estratégia da Auchan há vários anos. Portanto, o combate a este flagelo tem sido uma bandeira da Auchan há muitos anos. Na prática, o que temos implementado tem sempre uma lógica de hierarquia, na perspectiva de promoção da redução do consumo de recursos, portanto, são recursos que são desperdiçados, criação de valor e na lógica da economia circular. E daí nós temos vindo a implementar sempre uma lógica dos 6 R's, como nós lhes chamamos. Ou seja, queremos reduzir, que é sempre o primeiro, reduzir, depois então recuperar, reutilizar, reciclar, porque depois tem sempre uma reciclagem a fazer quando já não há aproveitamento. Depois, muito importante, o rastrear, portanto, com base em dados, fazer uma melhor gestão e, finalmente, o recomendar, que é toda esta perspectiva da literacia alimentar que é preciso fazer junto à população. Nós tivemos durante 2 anos uma campanha de Natal muito interessante, que foi a Bird Box, que era o quê? Que era, na altura da ceia do Natal, lembrar as pessoas que podemos ter uma mesa farta, mas vamos depois, no final da refeição, distribuir pelos familiares aquela refeição, portanto, nestas caixas. Vocês têm noção disso? Quando é que há mais picos de desperdício? Sim. Tem noção disso? Há essa... O Natal é um bom exemplo. O Natal é um ótimo exemplo disso, não é? Compramos todos mais do que aquilo que precisamos para a noite de Natal e para o dia de Natal. Daí termos lançado esta Bird Box na sensibilização, ou seja, esta refeição pode ser uma refeição noutros dias, podemos guardar e não desperdiçar os alimentos mesmo dentro da nossa própria casa. E este ano que foi lançado, porque realmente, como referia, os mais jovens portanto, é a geração que está mais suscetível a estas coisas. Lançámos um conto em que uma série de escolas contribuíram com contos sobre a alimentação. Uma alimentação que deve ser saudável, mas que não é para desperdiçar. E agora lançamos no Natal este livro que
tem realmente muita imaginação das crianças, sempre nesta perspectiva, e depois o valor reverte para a Cruz Vermelha Portuguesa. E de facto acreditamos que é este o caminho, portanto é os mais jovens serem já sensibilizados a esta literacia da alimentação na perspectiva de serem saudáveis, mas que não pode ser desperdiçada, porque é um recurso que se há de desperdiçar. E o que é que está por detrás do desperdício? Portanto, desmistificar e explicar o que é que está por trás. Portanto, que é um recurso que é a questão toda social da alimentação, a questão ambiental, mas também a questão económica. A literacia financeira, que isto também tem que ser explicado aos mais novos. Mas se calhar também convém analisarmos, Rita, ir à casa de partida, não é? O Marlo é o maior centro logístico agroalimentar de Portugal, ia dizer da região de Lisboa, mas é mesmo de Portugal, ou seja, integra produtores e grossistas, portanto, há também aqui um sentido de responsabilidade que tem que ser avançada aqui no Marlo, não é? Verdade, Sofia. E não é só o Marlo, o Grupo CIMAB detém mais 3 mercados abastecedores em Portugal. Vai de norte a sul do país, começando em Braga, Marbo, depois Évora e finalmente Faro. E, portanto, são de facto muitos produtores e muitos operadores que nós temos connosco, muitas empresas, cerca de 1000 empresas ao todo, mais de 12.000 pessoas que trabalham direta e indiretamente connosco. Na sua perspectiva, porque é que ainda desperdiçamos tanto? Eu penso que nós temos uma política de tentar fazer com que os operadores vejam que nem a fruta que depois eles vão tentar vender no Marlo é feia e que pode ser reencaminhada. E daí nós termos com o Banco Alimentar há cerca de 25 anos um protocolo em que cedemos uma box e os operadores doam ao Banco Alimentar. Aliás, a fruta que esteticamente não está tão bonita, não é? Pois, ou não corresponde totalmente aos padrões comerciais. Exato, e que, pronto, o comprador quando lá vai diz que não leva... Como diz a tradição, qualquer agricultor vai dizer isso, a fruta que está tocada é a melhor, não é? Pois, exatamente. E nós não temos só os grandes produtores, temos também os produtores de proximidade e são bastante generosos. Portanto, são pessoas que não acabam por não levar o excedente da produção para casa e que fazem essa doação exatamente porquê? Porque depois iria para o lixo. Exatamente, seria desperdício. A situação é mesmo que, por exemplo, em 2024, 2.221 toneladas de bens frescos foram doados ao Banco Alimentar através do MAR. Com beneficiários, cerca de 45.000 beneficiários. Nós temos 45.000 pessoas? Pessoas, exatamente. Pessoas e instituições. Instituições. Instituições também. A questão é que, pronto, nós temos aqui não só a parte também ambiental, a parte da doação, temos também a consciencialização ambiental, ou seja, fazemos rotas específicas para a recolha destes bens para depois aproveitarmos para compostagem. Estes bens não se refere só a produtos hortofrutícolas, mas também a peixe e a flores. Portanto, muito bem. Tudo isto. Obrigada. A verdade é que em Portugal os números têm vindo a aumentar. Estamos agora em 4º lugar na tabela da União Europeia no que diz respeito aos países que mais desperdício alimentar produzem. Já tivemos em 3º, agora estamos em 4º. Em 4º melhorou um pouco, já não é mau de todo, mas e também se sabe que as maiores taxas de desperdício, quem desperdiça mais são de facto as famílias, quer na fase das compras, na confecção e também no armazenamento. Das quase 2 milhões de toneladas de alimentos que são desperdiçados em Portugal, 66,8% desse desperdício vem das famílias. Tiago, é tudo uma questão de hábito? Eu penso que é hábito também a nível de educação e muitas vezes é o que vem dos próprios pais para os filhos. Nós o que sentimos é que não é só na altura de Natal, eu penso que há este tipo de impulso, mas também quando há crises. E nós sentimos que quando há alguma crise, e aconteceu agora aquela questão do blackout, viu-se que realmente as pessoas ficam muito assustadas e vão correr para o supermercado, ou para as lojas, ou então para outro tipo de situação, porque querem armazenar.
E nós sentimos nos nossos... E não foi só o papel Não higiênico. foi só o papel higiênico, foi tudo. Como no Covid, não é? Sim. E quantas vezes nós, e no outro dia estava a dar uma conversa destas, e estávamos a falar de muitas vezes o alimento que está atrás da prateleira que não é usado, porque nós vamos empurrando, e muitas vezes é essa a nossa educação, que vamos empurrando e vamos colocando os alimentos frescos à frente, e muitas vezes há essa questão também de educar e perceber o que é que nós temos antes de recorrer por parte de impulso nas compras. Depois também nós vemos Ou seja, que... fazer a lista antes de ir às compras para eu saber fazer compras racionais e não impulsivas, não é? Lista e planeamento, não é? Eu digo que o planeamento é super ideal. E às vezes também ter um budget alocado, o que é que vai comprar. E por outro lado, olhar muitas vezes para o frigorífico. Nós agora temos uma tecnologia que é através da inteligência artificial, e nós trabalhamos muito com a inteligência artificial, que hoje em dia está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, que é tirar uma foto ao nosso frigorífico e ele próprio dá uma receita de todos os alimentos que lá tem e o que é que pode ser aproveitado. Mais uma forma é uma inovação para reduzir esse desperdício, ser inovador, ser criativo, porque eu sei que quer o Auchan, quer o Continente têm ideias criativas também para reaproveitar os seus alimentos, a nível da cerveja, do pão, etc. Até da banana solitária existe. Então automaticamente eu vejo que se houver essa educação, não só nas famílias em si, mas também todos os outros players, como a nível da distribuição, ajudarmos, e esse livro também ajuda muito, eu acho que vamos conseguir mudar Tiago, um pouco mas não há excesso de promoções. Eu ligo a televisão, ouço promoção a X produto, ou ligo a rádio, promoção a Y de produto. Não será um excesso de promoção que me leva ao desperdício? Que me leva a ir comprar, aproveitar aquele momento daquele preço especial? Eu acredito que pode ser uma oportunidade para baixar muitas vezes o custo e a disponibilidade que têm para gastar naquele momento. Pode ser uma oportunidade de comprar outro tipo de alimentos que não têm. Eu acredito que se houver um planeamento muito bem estruturado, haver promoção ou não, pode ajudar, pode haver essa parte por impulso, mas também pode dar oportunidades. Eu penso que é uma gestão que tem que ser eficaz da parte da família e da parte do orçamento que tem mensal. Nádia, qual é a sua experiência? Eu gostava de complementar um bocadinho claro que aquilo que o Tiago estava a dizer, precisamente por isso. No caso do Continente, nós somos diversos e queremos ser diversos. Queremos ser para toda a gente e para todas as famílias. E hoje a Ana Sofia pode ter uma necessidade que eu não tenho e eu posso ter amanhã uma necessidade que a Ana Sofia não tem. E, portanto, esta panóplia de oferta promocional bate muito nesta lógica de necessidades da diversidade de famílias que hoje temos à disposição. Naturalmente que temos que ter essa responsabilidade e queremos tê-la adicionando um conjunto de outras ofertas que estão à disposição do livre-arbítrio de escolha do cliente. Nomeadamente, exemplos muito concretos em torno do tema do desperdício, oferta de gamas específicas. E, por exemplo, a Ana Sofia hoje pode ir a uma loja Continente e se estiver focada, e eu acho que o tema da educação, da sensibilização é fundamental em toda a cadeia de valor. Portanto, nós estarmos mais predispostos para também termos uma responsabilidade enquanto consumidores em toda a cadeia e nós, enquanto distribuidores, temos este papel de forçar até, eu diria esta palavra um bocadinho mais forte, de forçar a sensibilização e de permitir que através dos vários... Como é que isso se faz, Nádia? Tens aqui um peixe mais barato, aproveita, e tens aqui uma carne... Tem uma fruta, mas ao mesmo tempo tem a banana solitária ao lado, em que diz, não compres um cacho de bananas, se calhar és uma família unifamiliar, apenas de um elemento, em vez de comprar um cacho inteiro, tens aqui à disposição, compra uma ou duas. Ou tens um iogurte que está em prazo aproximado de fim de validade, e eu acho que a informação e a literacia é fundamental. Também gostava de desenvolver bem esse tema. Porque há um preconceito de que este iogurte está próximo da validade, já não está em condições. Não é verdade. Eu posso comprar um iogurte que tem a nossa etiqueta rosa, como de resto outros players também o fazem. Ele está em ótimas condições de consumo e nós estamos a criar essa condição promocional para que o cliente possa ele ter o papel também. Mas não é da responsabilidade também de grandes distribuidores, como neste caso, como o Continente e como o Auchan, ajudarem o consumidor, educarem o consumidor, esclarecerem o consumidor? Com certeza, com certeza. Rita. Claro que sim. Como eu referi há pouco, a literacia alimentar é muito importante e a literacia em diferentes formatos. Ou seja, as pessoas, o que nós percebemos é que não sabem distinguir, por exemplo, datas de validade, ou seja, o que é consumido de preferência antes de consumir até. A questão toda do planeamento e da lista de compras, temos vindo a motivar cada vez mais as pessoas. Segundo os dados da Comissão Europeia, 10% do desperdício alimentar
pode vir da má interpretação ou interpretação das errada validades, de exatamente. rótulos e de prazos Sim. de etiquetas. Temos feito algumas campanhas também neste sentido, a tal falta do planeamento e depois o que sentimos também é a falta de tempo. Leva muitas vezes à irreflexão do que se compra. E finalmente há outra coisa muito importante que é os hábitos de sobriedade que são necessários, comprar bem, na quantidade certa, e a redução do poder de compra têm que estar aliados e estão cada vez mais aliados e cabe-nos a nós, com demonstração e comunicação das iniciativas que temos. Estamos a falar dos locais que temos de produtos e aproximação de data de validade. Nós temos também as Happy Boxes, ou seja, que são cabazes de produtos em redução de validade. Happy Boxes, todos os dias? Eu, se for uma loja de Auchan, posso comprar... O que é que está dentro dessa caixa? Temos 3 tipos de caixas. A das frutas e verduras, que não vai ser sempre igual, é o que estiver em aproximação de validade. Temos os iogurtes e temos os bolos. E, claro, também trabalhamos com a Too Good To Go, com uma maior ainda variedade de produtos. E o que sentimos é que cada vez mais, especialmente as gerações mais novas, mas não só, já começam a reconhecer estas iniciativas como uma forma de poupança, o que é bastante positivo. Mas na sua perspectiva, há excesso de promoções ou não? Há muito o mercado necessita de tanta... Há muito mau planeamento das famílias, é verdade. O excesso de promoção pode ter esse efeito. Portanto, eu vejo uma promoção... Pode ter um efeito perverso, é isso? Pode ter. Portanto, eu vejo uma promoção e eu adquiro aquele produto se não tiver esse planeamento, se for um produto fora da lista. Porque se for um produto na lista, em vez de comprar A, compro B. Ótimo, estou a reduzir o valor total da minha fatura. Agora, se estou a fazer um adicionar, lá está, na má gestão do ir às compras ser uma lista, aí sim tem o efeito perverso. Eu não sei qual é a vossa experiência quando vão provavelmente a da Rita e da Nádia será um bocadinho diferente de nós os três, mas às vezes temos que ir às compras quase com uma máquina de calcular ao lado, que é entre a promoção do produto A, mas se for mais 100 gramas, já que me custa menos Y, quase que temos que andar ali a fazer contas. Sim, mas temos normalmente o preço por quilo. E há outra questão muito relevante, que também da literacia, que é a conservação dos alimentos. A maior parte das pessoas não sabe a melhor forma de conservar os alimentos. E vocês já nos vão explicar para esclarecer ao pormenor esses detalhes que eu acho bastante importante. Do consumir, de preferência até, ou depois de... E o conservar no frigorífico, à temperatura ambiente. Exatamente. Rita, quanto ao marro, temos estado aqui, entre aspas, a apontar o dedo às famílias, mas também podemos mudar hábitos, e deve-se mudar hábitos, é uma pergunta, não é uma afirmação, dos produtores e dos grossistas? Claro que sim. Redução de produções, a venda de produtos, a tal questão da fruta com um pequeno toque. Claro que sim, nós temos essas campanhas de tentar, de explicar qual será a melhor maneira de fazer essa redução desse desperdício. E temos encontrado este caminho da doação, que é aquele que é, no fundo, mais fácil até para eles e para nós, porque a nossa gestão, como deve calcular, de 101 hectares, não é fácil. Claro. E, portanto, nós ajudamos os operadores, nós ajudamos os produtores e, como já mencionei há pouco, estabelecemos pontos específicos para a fruta que já nem sequer pode ser doada, e essa fruta é recolhida e esses legumes são recolhidos para compostagem. Mas, Rita, sente no dia-a-dia há essa consciencialização? Maior Esses parte pontos de recolha ficam cheios ao final do dia? E dos produtores nacionais, sim. Existe essa consciencialização. Pese embora nós continuemos a ver algum desperdício, alguma falta de carinho pelos alimentos, e que dói sempre um pouco. Mas indo aqui ao encontro daquilo que foi dito pela Rita, que é interessante, é o educar as gerações mais abaixo. E os mercados abastecedores têm um programa muito interessante, que é o programa 5 ao Dia, que atua ao nível das escolas e das instituições séniores, com a parceria da Santa Casa da Misericórdia. E o que é que este programa faz? Educa as crianças para uma alimentação saudável e para o não desperdício, ou seja, fazer uma salada de frutas quando sobra fruta, fazer uma espetada. E para além de estar a ensinar a ter uma alimentação saudável que depois levará a menos problemas de saúde no futuro, faz com que eles, quando cheguem a casa, transmitam aos pais: não vais deitar fora essa fruta, que podemos fazer uma salada.
E isso é importante, porque são estas gerações que depois um dia vão ser os nossos operadores. Mas acha que devia haver mais estímulo aos próprios produtores de apenas produzirem aquilo que será necessário no mercado? Era possível trabalhar mais essas áreas? Passa um bocadinho pelas próprias associações de produtores. Neste momento, eles próprios, quando não conseguem escoar os produtos, vê-se muito desperdício até antes de chegar ao mar. E perdem dinheiro. Isso tem impacto financeiro, com certeza, não é? A produção a produção de hortofrutícolas é uma coisa muito volátil, está muito dependente ainda das condições climáticas e, portanto, há anos de excesso, há anos de menos excesso e isso tem que ser regulado um bocadinho pelas próprias associações a que os produtores pertencem. Diga, claro que sim. Acho que ainda em abono diz que estavam a referir, eu acho que tem havido um processo evolutivo, não só de capacitação junto da produção e dos produtores, e nós sentimos essa responsabilidade enquanto distribuidores de haver uma otimização, uma gestão mais qualificada daquilo que é a produção e depois, de facto, temos esta intervenção em toda a cadeia que vai desde o apoio à produção. Nós hoje, através do Clube de Produtores Continente, temos produtores que exportam para outros países, fruto da formação que nós próprios, no âmbito do clube, lhes demos e, portanto, capacitamos precisamente para criar estas sinergias e esta circularidade em termos de ligação do seu próprio negócio. Por outro lado, a nossa responsabilidade dentro de loja, com ações de formação junto dos nossos próprios colaboradores e How Good to Go é um exemplo claro da importância da formação que nós vamos dando aos nossos colaboradores para permitir que eles próprios tenham uma triagem mais complexa, mas ao mesmo tempo mais profunda, para que o desperdício seja o menor possível e depois junto da própria comunidade, não só junto do consumidor, mas também da sociedade civil em geral, com programas, como no nosso caso é a Escola Missão Continente, eles já têm os seus próprios projetos, o Guia do Desperdício Alimentar, um guia que se desenvolve anualmente, com dicas, com informação, para criar esta literacia junto do consumidor final. Eu não tenho quaisquer dúvidas das boas intenções e das várias iniciativas que vocês estão a pôr em prática. Agora, há aqui factos que nós não podemos ignorar, é que os números continuam a subir e a tendência do comportamento não está a melhorar. Portanto, precisamos com certeza de fazer mais, diria eu. Tiago, mais. Que mais se pode fazer? Nós estamos a fazer, ou seja, eu penso que é muito importante não só essa parte educativa, não só essa parte de escoar o assistente e comunicar que assistente é que há, também eliminar, cada vez reduzir mais a parte residual, porque não podemos esquecer que existe os resíduos e o tratamento da parte residual, que nós temos também que controlar essa parte residual. E depois também há uma iniciativa que lançamos agora, super interessante, com algumas marcas e marcas próprias, também como a Casa do Continente, que é o selo observar, cheirar e provar antes de deitar fora. Okay? Nós sentimos que a parte sensorial pode também ajudar muito na escolha se vou consumir ou não. Claro que existe a parte dos prazos de validade, vou consumir até ou de preferência de, mas também existe essa parte sensorial, que cada vez há mais produtos que incluem o nosso selo, e esse selo ajuda que vou observar, vou cheirar, vou provar, faz sentido estar fora, não, claro, sempre que houver com aquela questão da segurança alimentar. Então, cada vez há mais iniciativas para nós conseguirmos educar e mostrar que as pessoas podem, ok, não vou desperdiçar esse produto, o que é que eu posso fazer antes de desperdiçar? Então, há uma série de alternativas que se pode fazer. E o que nós estamos a fazer aqui hoje também ajuda, que é ter esta conversa, para também passe lá para fora, saber que outro tipo de ações se pode fazer para controlar esse desperdício. E corrijam, quer a Rita, quer a Nádia, corrijam, mas não tenho ideia de ter visto nenhuma campanha publicitária, quer do Auchan, quer do Continente, quer de outra grande superfície, com uma fruta menos bonita e dizer compre com uma que é boa. Já fizeram este tipo de campanhas? Nós temos, inclusive, dentro dos nossos lojas... Foram para a televisão com isso? Temos esse incentivo na loja, dentro de loja. Isso é essencial. E junto dos canais de comunicação, redes sociais, toda a nossa componente digital, inclusive em termos de conteúdos editoriais, fazemos precisamente, temos que ser proativos nessa matéria, porque caso contrário também estamos a ser inconsequentes com aquilo que é aquilo que apregoamos de querermos ser um ativo responsável nesta diminuição do desperdício, não é? Nádia, vamos falar um bocadinho agora da questão das datas de validade. O consumir de preferência antes de ou consumir até. Esta informação não devia ser mais clara. Vamos facilitar a vida ao consumidor, facilitem-me a vida, que seja fácil eu perceber. Isto não pode gerar confusão e desperdício. Segundo a Comissão Europeia, 10% do desperdício das famílias vem por esta razão. Pode, sem dúvida, não depende apenas da distribuição,
portanto há questões que ultrapassam e questões legais que até nos ultrapassam o facto de nós queremos explicar, já fizemos várias campanhas de explicação com um conjunto de parceiros, inclusivamente, para fazer chegar a mensagem, mas eu acho que depois isto, Ana Sofia, também tem que ser uma lógica de mãos dadas. E, portanto, ou seja, com diferentes parceiros. Temos que como, por exemplo, os vários stakeholders têm que estar muito envolvidos produtores, distribuidores, em toda a cadeia de valor. Em toda a cadeia de valor. E, portanto, porque senão a mensagem de facto não chega e apesar de nós sermos os privilegiados, nomeadamente os players da distribuição, que temos diariamente milhares e milhares e milhares de clientes a visitar as nossas lojas, tem que chegar por outros canais, tem que haver outras formas e se estivermos todos com este nível de compromisso, eu acho que nós vamos fazer a diferença. Estamos todos a semear, estamos todos a estabelecer cada vez mais parcerias e eu acho que é só dessa forma que nós vamos conseguir mudar o comportamento. Rita, e o tamanho das embalagens? É outra crítica que é feita, que muitas vezes o tamanho da embalagem é inadequado. Podia haver um esforço também nesse sentido? E nós trabalhamos, entra na primeira perspectiva desta hierarquia que referi há pouco, que é a redução. Ou seja, é trabalhar precisamente com os produtores, com os fornecedores, na adequação da oferta que temos para o consumidor. Mas uma oferta alargada, que tem que servir diferentes tipos de público. Ou seja, nós temos desde o mercado avulso, que aí é à medida, que o consumidor compra exatamente na quantidade que precisa, e temos toda uma série de lineares com avulso. Depois temos as monoquantidades, portanto para famílias monoparentais, e depois temos as embalagens maiores para as famílias numerosas, até porque quanto menos embalagem, também menor o impacto ambiental. Portanto, sempre nesta perspectiva do desperdício e da questão das embalagens, sempre, portanto, aliadas. Aqueles produtos cujo prazo de validade está a terminar e então o preço fica muito mais baixo. Isso não pode também ter um efeito perverso, que é levar-me ao estímulo da compra. Eu que já não faço compras racionais e muito de impulso, desculpa, eu estou a falar de mim, não é o meu caso, confesso-vos que eu faço lista. É um tema mas pode ter um efeito perverso que é, eu não vou precisar daquele produto, mas ele está tão barato, se calhar vou aproveitar e vou comprar. Pode acontecer isso Nós falamos muito nisso internamente, porque o que nós não queremos é passar o desperdício para a casa do cliente. Porque nós ainda temos soluções, nem que seja por via da doação, que doamos os produtos. Portanto, não é nunca o objetivo passar para a casa do cliente o desperdício, pelo contrário. Mas o que sentimos de facto é que a questão da poupança, vemos muito o desperdício na perspectiva da poupança. E esta poupança temos um algoritmo, uma plataforma própria que gera, um algoritmo inteligente que gera o preço que devem estar os produtos de acordo com o estoque que temos e com a aproximação da data de validade, e temos um espaço onde temos esses produtos à venda. A inovação ao serviço exatamente. do combate ao desperdício. Mas depois temos outras iniciativas, uma muito interessante que temos, muito simples, mas não foi assim tão simples de implementar, que é a venda dos ovos avulso. Ou seja, uma embalagem de 6 ovos. Essa eu não conhecia. Parte-se um ovo. O que é que acontecia antigamente? Iam 5 para o lixo, um desperdício. Ou então, no caso, não ia para o lixo, ia para doar. Mas era um desperdício económico para a empresa, que também conta. O que é que fazemos agora? Aqueles 5 ovos são vendidos avulso e são mais baratos. E o consumidor tem ali uma oportunidade. Vou comprar ovos, em vez de comprar uma embalagem de 6, compro o ovo avulso. Portanto, temos, ou seja, esta perspectiva do desperdício versus a poupança que o consumidor pode fazer, temos tentado aliar e falta-nos isso, é melhor comunicação, que eu acho que sim, isso é uma falha, que quando comunicarmos melhor e todos em conjunto, o consumidor fica mais sensível também para estas oportunidades e como fazer este aproveitamento neste sentido. Eu já vou falar consigo, Rita. No fundo, só para reforçar, é que no caso das etiquetas de redução de preço, é nesta lógica do benefício económico e social. Não tem como pressuposto de empurrar-nos para a casa do cliente. Pelo contrário, é de lhe trazer um benefício e ele também começar a ganhar a tal consciencialização de que, ok, eu tenho este produto que está em ótimas condições de poder ser consumido. Muitos deles até são de rápida confecção, portanto, às vezes até me facilita a própria vida e a um custo bastante mais equilibrado. Nádia e Rita, não sei se conhecem um supermercado em Viseu, sempre bom, que vende produtos rejeitados pelas grandes superfícies a preços muito baixos, ou é porque tem uma embalagem um bocadinho amolgada, ou é porque... Portanto, questões estéticas, nada de questões de segurança alimentar, está tudo garantido.
Vocês vão estar atentos a este tipo de iniciativas, como este supermercado? Nós temos esta iniciativa interna. Contem, por favor. Então, nós temos um espaço precisamente onde fazemos este desconto dos produtos que serve precisamente, é o mesmo efeito, mas em vez de ser toda uma loja, portanto, é um espaço dedicado, comunicado, em que o consumidor pode ter ali, de facto, a oportunidade. Ou através também de parcerias da Too Good To Go, que é a mesma coisa, é uma plataforma própria que o consumidor tem ali uma oportunidade em que pode comprar mais barato produtos que têm estas mesmo já acontece Nós no não temos continente. um Quantas espaço lojas em tem Auchan? Peço desculpa. Hoje temos muitas, mais de 500. Mais 500, no continente 400? 400, Não, sim. 400? Cerca de Claro. 400, Não, sim. estamos a falar de... Já temos mais um bocadinho que abrimos umas lojas entretanto, mas sim, este nós, ano, nós com a nos compra 40 de mini anos, preço, Temos aqui bastante, só o sim. exemplo de quase de 1000 lojas que Sim, têm sim, sim. estas boas práticas, não é? Sim. E só de 2 grandes marcas. E lá está, incorporar muito esta circularidade mesmo interna. Nós temos, por exemplo, nós no âmbito das nossas doações, através da Missão Continente, doamos diariamente a mais de 1200 instituições os nossos excedentes. Portanto, cada loja tem um conjunto de instituições que vai diariamente às lojas buscar os excedentes. Uma parte desses excedentes também são entregues aos nossos colaboradores. Ou seja, as áreas sociais dos nossos hipermercados, supermercados e formato de conveniência, hoje têm as suas áreas sociais, com pequenos almoços e lanches, para que o próprio colaborador também possa usufruir dessa... É dado ou é completamente comprado, dado, oferecido? doado. Quantos colaboradores Doado. tem o Grupo Sonai? O Grupo Sonai é maior, no caso da MC somos cerca de 44 mil. 44 mil funcionários. Famílias. Portanto, 44 mil famílias podem beneficiar de uma Na verdade, fruta especial ou de com preço especial. Nós desde 2015 que começamos a sistematizar já doamos mais de 150 milhões de euros em bens alimentares que de outra forma iriam para o lixo. E desperdício. E portanto, exato. E, É um portanto, combate indireto ao desperdício, de alguma forma, É e isso. ajudando os vossos Exato. colaboradores. Rita, não vos esqueci de si, como é óbvio, mas uma total produção alinhada com aquilo que são as necessidades do mercado também seria uma boa estratégia para combater este desperdício. Também, Sofia, é verdade. E aí entra o papel do Estado. Portanto, o Grupo CIMAB e os mercados abastecedores pertencem ao Estado, é ao sistema empresarial português. E aí o Estado deveria ter um papel, penso eu, mais ativo. O que acha que não tem? O que é que falta? Eu acho que falta aqui o alinhamento das políticas do plano europeu, do Food to Fork. Acho que falta também a criação de incentivos à doação dos alimentos dentários por parte dos produtores. Isto são tudo pequenas coisas que se calhar fariam toda a diferença, porque o incentivo às vezes começa na parte económica, não é? Claro. E depois nós temos outros projetos que gostaríamos de implementar, que são plataformas digitais, por exemplo, de produtos feios, ou seja, a troca dentro do próprio mercados abastecedores entre produtores. Seria também interessante fazer isso. Ou então passar para um nível a seguir, nós estamos na primeira linha, não é? Portanto, só a venda dos produtos frescos, poder já haver embalamento e conservação. Temos alguns produtores que já o fazem, até fazem já a própria preparação dos bens, têm que estar licenciados, obviamente, para esse. Mas seria interessante que mais o pudessem fazer, porque mais produtos podiam ser escoados de forma já a serem utilizados pelo consumidor. Isso poderia trazer mais custos para o próprio produtor? Poderia trazer, mas também teria benefícios. Isto porquê? Porque os mercados abastecedores estão abertos à população em geral, que normalmente não é de conhecimento comum. Qualquer um de nós pode ir lá às compras. Pode ir às compras. Claro que vai às compras, mas tem que trazer a palete, tem que trazer grandes quantidades, para famílias numerosas justifica-se. Agora, se houvesse já alguma repartição de parte dessa produção, se calhar era mais atrativo irem fazer as compras diretas, se calhar, junto aos mercados abastecedores, destes produtos, claro, que nós oferecemos. Tiago, uma última nota sua sobre esta temática das estratégias de marketing, rótulos, embalagens, tamanhos de embalagens. Eu penso cada vez mais, e eu penso que a Rita e a Ana falaram muito bem, ou seja, cada vez as embalagens, nota-se que há as grandes embalagens, mas também há uma divisão de vários tipos de embalagens. E nós vimos agora, tivemos uma iniciativa até com a Auchan, que foi o peixe embalado e o marisco embalado, para criar uma surprise bag quase monoproduto, que é para também a família que for a escolher essa surprise bag e comprar, saber exatamente o que está a comprar, que é para evitar este desperdício alimentar.
E nós fizemos um estudo agora em 2025 para saber a percepção dos portugueses em relação ao desperdício alimentar. Em relação Ao desperdício alimentar. É interessantíssimo. E qual é que é a sensação deles em relação à escolha do estabelecimento? Então, mais de 80% diz que se preocupa muito com o desperdício alimentar em casa. Então já é essa conscientização que é grande. E mais de 80% afirma que está disponível a escolher o estabelecimento em si se tem iniciativas para desperdício alimentar. Então nota-se que essa consciência está a crescer. Nós passámos de terceiro para quarto. Eu acredito que agora, em 2026, vai haver uma melhoria, porque cada vez estamos a fomentar mais essa parte de educação, essa parte lúdica. E nós também, com o Too Good To Go, estamos a comunicar muito o porquê que não só ações com as famílias, mas também junto aos parceiros para conseguirmos inovar. E essa questão dos stickers, das etiquetas, eu penso que não é perverso. Muitas vezes a oportunidade de o produto não vai ser desperdiçado. Eu acho que é uma forma de escoar o produto, porque senão o produto ou vai ser doado ou vai ser desperdiçado. Então, isso aqui é uma iniciativa, está muito a fazer. Mas nós estamos a fazer muita coisa e acredito que ainda vamos fazer mais no futuro. Mas ainda há um longo percurso. Mas se eu lhe pedisse assim um exemplo prático na sua perspectiva e na perspectiva da empresa que representa, um exemplo prático de uma iniciativa de fácil implementação, não sei se existe, mas de fácil implementação e com eficaz. Bom, é uma pergunta por 1 milhão, não é? Não é? Peço desculpa. É uma pergunta por 1 milhão de euros, é o que eu digo. É uma boa pergunta. Eu penso que o caminho que está, é por isso que nós já temos muitos utilizadores. Já trabalhamos com 4.800 parceiros, por exemplo, no caso o Auchan e o Continente contam como um parceiro, com as lojas que têm, e cada vez vê-se que os parceiros estão mais a aderir a esta plataforma, porque é mais uma forma de escoar o produto. E claro que eu penso que tem a ver, mais uma vez, como falou a Nádia, uma junção de stakeholders. Eu acho que tem que haver uma colaboração entre todos, desde a parte da produção, distribuição, da parte das famílias, da parte das associações, do Estado. Eu penso que tem que haver uma colaboração. Os objetivos são claros, quer da União Europeia, quer até dos próprios objetivos da Comissão Nacional de Luta contra o Desperdício Alimentar. 10% de redução de desperdício na produção e 30% no consumo e venda até 2030. São estes os objetivos. Vocês acreditam que se vai conseguir respeitar ou cumprir estas metas? Eu acredito que estamos no caminho de... Mas acredita que vamos cumprir estas metas? Se vamos conseguir lá chegar, é um desafio. Diga? É um desafio, vai ser desafiante, não posso dizer que não. Mas se acredito que nós estamos a fazer por isso, estamos. Que é um desafio. Acordámos tarde demais para esta temática? Eu penso que não acordámos, eu penso que nós já há ações há muito tempo, eu penso que não eram tão divulgadas. E neste momento agora, eu penso que está a haver uma mais consciencialização de divulgar as ações que se fazem. E é por isso que nós estamos aqui nesta conversa. E não só diz a Nádia, vamos E não só. Porque a verdade é que há pouco estava o Tiago e bem a dizer desta necessidade de termos estes stakeholders, mas as próprias regulamentações em torno do desperdício alimentar não são assim tão do lado de trás. Não, são de 21. A lei é de 2021. E pragmatizando a Sofia, até há muito pouco tempo, nenhum de nós, nenhum player da distribuição podia doar carne ou peixe. Era lixo imediato. O que para nós era uma dor de alma e tivemos que ser nós até a provocar esta nova regulamentação para que esse desperdício passasse a ser, no limite, integrado em doação, porque resolve um outro problema, que é o tema da pobreza e da fome, que ainda existe em Portugal. E, portanto, para além dessa complementaridade que tem que haver entre stakeholders e entre parceiros, as políticas públicas, as questões regulamentares, também têm que acompanhar esta vontade de querer chegar a esse objetivo. Nádia, dou este exemplo prático para a reflexão de todos vocês e como ponto de partida para a questão se acordarmos tarde demais e o que estamos a fazer é suficiente ou não. Portugal criou a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar em 2016. Em 2015, o governo francês proibia qualquer grande supermercado de deitar comida no lixo. É um bocadinho... racionaliza aquilo que estava a dizer. Portanto, a minha questão é, e vocês que representam grandes empresas, acordámos tarde demais e acreditam que vamos cumprir estas metas até 2030? A grande distribuição não acordou tarde demais. Há mais de 20 anos que temos algumas estratégias porque isto é um impacto económico muito grande. Portanto, não o pretendemos. Se calhar a vertente governamental acordou tarde demais. Tanto que temos feito esta pressão e tendo demonstrado as condições que temos para fazer uma boa doação, trabalhar produtos de economia circular. A questão fiscal não se pode sobrepor à questão do desperdício, que é um tema que também temos. Como assim?
fiscal, não? Ou seja, nós, tanto que a quebra, o deixarmos de pagar toda a fiscalidade associada é um tema, mas também a doação, a componente toda fiscal, o demonstrar o que estamos a doar, também a burocracia que é necessária é imensa, é muito pesada. E isto não pode limitar, a questão fiscal não pode limitar o que é a redução do desperdício alimentar. E ainda sentimos isto. Nós temos aqui 3 grandes alavancas que temos trabalhado, que é muita formação dos colaboradores e esta cultura organizacional eu acho que já a conseguimos ultrapassar. É a questão toda do envolvimento dos fornecedores que é fundamental. A sensibilização do cliente é a mais difícil. É a mais difícil, é aquela que todos em conjunto temos que trabalhar, dar visibilidade às iniciativas, mostrar o que temos para trás, o que está por detrás do desperdício. Porque, dar aqui um exemplo, nós lançámos há cerca de 2 anos uma calculadora de desperdício alimentar que é gratuita para o consumidor, que faz precisamente esta análise da parte social, portanto, quantas refeições no acumulado do desperdício aquilo provoca, qual é o impacto económico, mas também o impacto ambiental. E a utilização, só quando fazemos algumas dinâmicas é que ela tem vida. Tem vida, exato. Provavelmente, sim. 64% do desperdício está na casa das famílias, cerca de 12% está na distribuição. Portanto, felizes com isso não estamos, mas por um lado temos essa responsabilidade junto do cliente de o sensibilizar mais, mas precisamos desta lógica circular de parceria. Estamos quase a terminar a nossa conversa e agora, Rita, vai ser a primeira. Vocês, felizmente, representam empresas que são um bom exemplo de boas práticas e obrigada por isso. Portanto, gostava de terminar com uma mensagem mais positiva e começava por si. Rita, que bom exemplo das iniciativas do Marlo gostaria de partilhar connosco no combate ao desperdício? Sendo os mercados abastecedores, de facto, um centro nevrálgico da cadeia alimentar, nós acabamos por ter uma pirâmide invertida, ou seja, nós vamos absorvendo aquilo que os grandes distribuidores fazem em termos de boas práticas e vamos refletindo isso internamente. Não começámos há muito tempo, é verdade, mas estamos no bom caminho, estamos a evoluir. Aquilo que nós, no fundo, gostaríamos de transmitir é que nós somos parte da solução e era isso que nós queríamos que o Governo também olhasse para nós. Porque há coisas que podem ser feitas, claro, a nível dos mercados abastecedores, mas que, no fundo, existe, como disse a Rita e bem, a legislação e a parte da intrusão com a parte política ainda está um pouco atrasada. No fundo, aquilo que nós continuamos a transformar os excedentes em valor social, e isto é uma mensagem importante, a transformar resíduos em recursos, porque os recursos são limitados, e políticas públicas, neste caso, em políticas de impacto real. Obrigada. Nádia, num minuto, por favor. Um minuto muito rápido e numa lógica triangular. A montante na produção, um exemplo muito concreto é como referi a Feira do Desperdício do Clube Produtores, em que reintegramos excedente criando um novo produto. Dentro das nossas lojas, seja a nossa gama zero desperdício, as caixas zero desperdício à venda por 50 cêntimos, 5 kg de frutas e legumes. A nossa parceria com a Too Good To Go e junto da comunidade um programa como é o caso da Escola Missão Continente, que hoje impacta 100 mil alunos, que acreditamos que esses 100 mil alunos vão fazer a diferença, esperemos nós, em 2030. Rita, num minuto, por favor. Sim, portanto, todo o trabalho que fazemos na oferta, nomeadamente com os produtos avulsos que temos, mas também com inúmeros produtos de economia circular que temos lançado. A banana é o nosso top de quebra e temos o gelado de banana, temos o bolo de banana, ou seja, esta cultura organizacional que nos permite internamente criar novos produtos e depois todo o trabalho que é feito também com a vertente social, a doação, ou seja, quando já não é possível recuperar ou reduzir, conseguirmos ainda doar, seja para consumo humano, também para consumo animal, para evitarmos ao máximo o resíduo e mesmo quando é resíduo, valorizá-lo. Nós valorizamos 92% dos nossos resíduos, o que também é um motivo de orgulho. Tiago, imagino que queira terminar com objetivos. É muito simples. Nós pensamos muito que é aquela win-win-win. O que é o win-win-win? É nós conseguimos ajudar os parceiros a escoar os excedentes, as famílias a terem acesso a uma parte educativa de alimentos que iam ser excedentes e conseguem comprar com um preço mais reduzido, e a outra parte tem a ver com a economia. Percebemos que a economia, se nós conseguimos evitar que haja esse desperdício, nós estamos a ajudar a economia e o planeta. Então a nossa missão é simples, é inspirar e capacitar as pessoas
a reduzir o desperdício alimentar. É essa a nossa visão Eu e só missão. vos posso desejar boa sorte a todos e que consigam alcançar esses objetivos. Vamos terminar este debate com mais um número que espero que faça pensar. O desperdício alimentar é suficiente para alimentar 4 vezes os mais de 8 mil milhões de pessoas que passam fome no mundo. Dá para pensar, não dá? Nós voltamos-nos a ver brevemente. Até lá, fique bem, fica o Conta Lá.